Golfeto, o que a gente sente nesses depoimentos das pessoas mais simples é que começa a existir uma tomada de consciência para dizer basta, prometeu, não vai cumprir e nós queremos que a coisa seja levada a sério. Em política, os debates sempre acabam estabelecendo um divisor de águas. Só tem um aspecto negativo que eu percebi numa das senhoras fazendo depoimento e já tinha ouvido nas ruas. Não vou votar mais em ninguém. Esse desencanto não pode perdurar. Tem que se votar sempre naquele que mais consegue transmitir o básico em economia e política, que é confiança. É claro que a confiança se constrói a prazo e se perde à vista, mas é preciso verificar bem. Nós sabemos que já é um dístico que vem da Renascença. A confiança é como a alma. Uma vez perdida, nunca mais se recupera. É preciso, portanto, resgatar a confiança, menos nos políticos e mais na política. Depois de resgatada na política, resgatar, se possível, nos políticos, gradativamente. Numa outra etapa, nos partidos políticos. Agora, e essa injustiça tributária que foi cometida, está sendo cometida e deve se aprofundar com o aumento da água também? Isso é um perigo para Ribeirão Preto especificamente. A redução de custos, Roberto, é a saída de emergência em economia em crise, numa economia em crise. E acaba prejudicando o próprio desenvolvimento industrial da cidade, ponto de vista macro. O que é bom para a abelha tem que ser bom para a colmeia. Senão, não adianta. E o que nós estamos vendo é que os custos de Ribeirão Preto, dos transportes, o custo da manutenção do prédio, o custo do ITBI, que acaba sendo o imposto nas transmissões entre vivos, que era a antiga CISA, hoje chama ITBI, e causa morte nos inventários, e mais, a tarifa de água sobe. E na hora em que a indústria, que é custo, decide aonde vai investir, ela acaba investindo no município, depois de ter passado pelo Estado, onde os custos de produção são menores. Então, nós verificamos a queixa das pessoas físicas, com toda razão. O orçamento familiar acaba se rompendo, mas no ponto de vista da pessoa jurídica também. Só que as indústrias acabam se deslocando, mesmo as que estão aqui, e acabam colocando um sinal vermelho para aquelas que pensavam em vir para cá. Agora, a prefeita Darcy Vera desconhece que fazendo essas injustiças tributárias, fazendo todo esse reajuste, está mexendo no orçamento familiar e que está afetando a população de mais baixa renda. Aonde ela foi buscar voto, diga-se de passagem. Quem perde com a redução, com o aumento da despesa, é a família. A família perde dinheiro. Agora, a prefeita, que é uma líder política que vem das bases, perde o seu capital, que é voto. É uma troca que não é boa para ninguém. As famílias, o cidadão, eles acabam perdendo dinheiro. A receita não sobe e a despesa dispara. E ela perde voto. O político rico é o que tem voto. Patrimônio eleitoral é a grande riqueza do político que consegue estabelecer o seu voto como sinônimo de capital de giro. Dá uma paradinha nessa nossa conversa que eu quero agora papear com o cientista político Luiz Rufino. Rufino, boa tarde, prazer recebê-lo, tudo bem? Tudo bem, Roberto, boa tarde, Golfeto, boa tarde a todos que nos acompanham. Eu acho que uma coisa que chama a atenção nesse processo de tanto reajuste aí é que as coisas foram feitas sem que a população soubesse ou fosse chamada para uma conversa. Esse é um erro político, é um erro administrativo ou é uma saída que todo político mais populista procura fazer? Bom, Roberto, vou usar um lugar comum aqui na comunicação, que é dar as costas para a população. É um erro político e é um erro administrativo. Os dois estão interseccionados, eles não se separam. E continuar insistindo em dar as costas para a população é exatamente trair o povo. O velho Maquiavel já dizia que você trai os grandes, o povo jamais. Agora, eu vou aproveitar essa sua explicação, porque é o seguinte, será
que a administração Darcy Vera teria alguma coisa com a população? Será que ela estaria preocupada em fazer umas coisas melhores para a cidade, visando esse eleitor menos favorecido? Olha, Roberto, se nós acompanharmos a fase da campanha, parece sim. Ela criou uma imagem que se aproximou da população mais carente. E quem votou nela, se você mapear, você vai ver que foi a população mais carente, tanto no primeiro turno quanto no segundo turno. Agora, terminada a campanha, essa imagem fica esfacelada e perde-se a confiança na prefeita, a confiança na administração. O grande problema é que a população se sente traída e passa a desacreditar na política, como uma senhora acabou de participarmos, né? E esse é o grave problema. Mais que isso, a gente tem que entender que essa centralização exagerada na prefeita, ou mesmo no governo federal, traz a não participação da população efetiva no poder. A gente tem que começar a descentralizar isso. A sociedade tem que começar a se organizar exatamente para resolver os seus problemas sem necessariamente precisar do executivo e do legislativo que estão falidos. Daqui a pouco eu vou voltar a conversar com você, Rufino, para a gente tentar entender, por um exemplo, por que a prefeita falou no debate nosso, no Clube Debate, na campanha eleitoral, de que o preço da passagem do bilhete do transporte aqui dentro de Ribeirão Preto seria maneiro, não tiraria recursos da família. Não cumpriu. Daqui a pouco quero voltar a conversar com você. Até já. Gopeta, eu acho que essa coisa que a gente está ficando de sapato cheio, o eleitor, o morador de Ribeirão Preto, é você prometer e não cumprir. Então tem muita coisa que foi prometida e que foi esquecida, jogada de lado, colocada debaixo do tapete. O lixo, por exemplo. Por que não se cumpre aquilo que se prometeu na campanha a respeito do lixo? Fazer consulta popular, saber o que o povo quer, está jogando fora uma riqueza que é o lixo reciclável e enganando a população. Não há dúvida disso. É preciso verificar que, no lado negativo, política é como a arte. Ela transita entre a marginalidade e o sistema, mas transita de maneira clara. E é preciso que, se houver um trânsito na marginalidade enquanto candidato, que seja o mesmo trânsito enquanto político, enquanto eleito. E o mesmo ocorre em relação ao sistema. Quando há o híbrido, ela transita entre um e outro, que não seja na linha de fazer o candidato dizer uma coisa e o governante ser, afinal de contas, aquele que nega o que o candidato acabou dizendo. É preciso, portanto, verificar isso e ir alertando cada vez mais o cidadão. Veja o caso do transporte coletivo majorado. Quanto mais cara a tarifa, mais se viabiliza moto, mais se viabiliza mototáxi, outras alternativas. E, portanto, a boa cidade não é aquela que pobre anda de carro, de automóvel, é aquela que rico anda de ônibus. Para viabilizar o ônibus, nós temos que melhorar o índice de passageiro por quilômetro rodado. Para isso tem que reduzir a tarifa. Quanto mais aumenta a tarifa, mais cai a quantidade de usuários. Com isso, as pessoas buscam outras alternativas e daí a pouco a cidade não caminha mais. A boa cidade é aquela que tem o transporte coletivo como a opção número 1. E aumentar a tarifa é uma forma de expulsar o coletivo, Roberto. Esse é o dado que há por trás do aumento de tarifa, negativo na política mais séria de todas, mais do que saúde, que é a política de mobilidade urbana. O tempo que vai se perdendo numa cidade como Ribeirão Preto acaba se refletindo também nos custos não monetários. É difícil entender isso. É muito claro, desde que você tem um projeto de governo, um plano de governo, você consegue entender tudo que você colocou. Me parece que falta isso também para o atual governo municipal. Mas será que não vê isso? Acho você complicado. Tem uma assessoria, né? Como você é diretor do jornal, você ouve o chefe de redação, você ouve o Aí que repórter. Mora o problema. Aí mora o problema. Assessoria. Ser bem assessorado. Deixa eu voltar a conversar com o cientista político Luiz Rufino. Rufino, para a gente encerrar a sua participação no Jornal da Clube de hoje, fica aí a expectativa. Se a prefeita Darcy Vera não cumpre o que prometeu em campanha, a Câmara Municipal teria que atuação para dizer a ela que o caminho escolhido por ela está errado.
Bom, Roberto, em campanha os políticos fogem da realidade, né? A realidade é dura e feia, né? Mas ao voltar à administração não dá para fazer isso, e esse seria exatamente o papel da Câmara. Mas as câmaras, né, legislativas do país estão com o maior descrédito possível, né? Então, o que a gente espera desse parlamento? Nada, infelizmente nada. Por mais que apareçam novos, esses novos ainda são insuficientes para poder pressionar, para poder frear esses descalabros que a administração vem causando. Então, volto a frisar e a repetir, a população tem que começar a abandonar esse paternalismo, dar as costas para esse grande leviatã, né, que é o Estado, e começar a se organizar sozinha, resolver os seus problemas sozinho, porque quanto mais imposto você paga, mais esse leviatã quer comer imposto, né? Então a gente tem que começar a se organizar enquanto sociedade civil. Rufino, muitíssimo obrigado pela sua participação no Jornal da Clube. Uma boa tarde a você. Eu que agradeço sempre, Roberto. Um grande abraço, Golfeto. Muito obrigado. Você também. Golfeto, até o Leviatã em Ribeirão. O Leviatã é o Estado que domina tudo. Esse Estado que domina tudo com tantas incongruências e a gente não entende? Isso, o que há por trás do aumento da tarifa de negativo, tarifa de ônibus, é que exatamente você vai expulsando o coletivo. O que há por trás de aumento de tarifa de água, de aumento de tarifa e de IPTU? O que há por trás? Nós caminhamos, colocamos a cidade na contramão, esse é o dado negativo, na contramão da evolução política. O Brasil luta, mas luta. O governo Jânio Quadros tentou, o governo Castelo, fundamentalmente, quem mais fez ultimamente nessa área, o governo Fernando Henrique Cardoso, privatizar. Nós temos duas maneiras de estatizar, Roberto. Em primeiro lugar, é criando empresas estatais. Tem que tirar a empresa estatal e colocar a repartição empresa privada. Então, esse é o primeiro dado. E o segundo é através da redução da carga tributária. É renda privada transferida para renda pública. É capitalismo de Estado entronizado, o Leviatã. E o capitalismo de mercados em funeral. Isso é atraso para o país, mas fundamentalmente é atraso para uma cidade que nos anos 50 tinha o nome de padrão de progresso do coração do Brasil. Obrigado pela sua presença no Jornal da Clube. Eu que agradeço a colaboração, Roberto. Obrigado. Obrigado.